Muy Bom buenos dia, días. boa tarde e boa noite. Para muitos de meus irmãos e irmãs, crentes no Senhor, das diferentes igrejas em todo o mundo. E uma saudação muito especial também para todos os pastores e para todos irmãos que estão congregados neste momento em diferentes igrejas aqui nos Estados Unidos, na Colômbia, no Equador, Peru, bom, em todos os países, na América Central, que se congregam, os que podem, os que têm sinal de internet nos templos, me disseram que se tem sinal, pois os irmãos podem se congregar para no dia de hoje ver o ensinamento. Os que não podem se congregar nas igrejas, podem, pois, conectar-se por meio dos seus telefones ou iPad ou em sua casa também para ver o ensinamento. E os irmãos e irmãs também que me escrevem, me perguntam sobre os ensinamentos de quarta e quinta, que era ao vivo. Por agora, vocês terão seus pregadores em cada igreja e também vão ter, se acessam a página da igreja, vocês vão ver estudos bíblicos, meditações, ensinamentos nas quartas e quintas. Assim que todo esse material de estudo da Bíblia será publicado na página da igreja, ali você o encontrará. Assim que não vão se sentir órfãos e não vão se sentir vazios de que não tem o ensinamento. É muito para ver. É muito bom que um ensinamento vocês o vejam uma e muitas vezes. Porque todas as vezes que você vê o ensinamento, aprende mais. Quem sabe em algum momento aconteceu algo que te distraiu e você não percebeu, não entendeu, não aprendeu. Mas quando você revê os ensinamentos, os repete, as meditações, as pregações, os estudos bíblicos, repete-os muitas vezes. Então, todas as vezes você vai aprender mais e vai entender mais. Vai se alimentar espiritualmente. Nós damos graças ao Senhor, graças a nosso Deus, porque Ele existe. E obrigado a nosso Deus por permitir que nós o conheçamos. Também em nossa oração, em nossas orações, vamos pedir por aquelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus vivo, um Deus real, não o conheceram. Estão sofrendo, aconteceram muitas coisas neste tempo, não somente com essa pandemia, com esse vírus. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas famílias, a perda de seus seres queridos. Outros têm seus seres queridos em hospitais. E também tem acontecido catástrofes naturais, que também as pessoas estão sofrendo. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que Deus ouça o clamor das pessoas. Porque tem pessoas que ainda que não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia ou de conhecer a Deus, ouviram que Deus existe e clamam a Deus no momento do perigo, no momento da dificuldade. E nós vamos pedir a Deus que em sua misericórdia Ele ouça o clamor daquelas pessoas, homens e mulheres, quem quer que seja, que o invoca, o que Ele clama, que pedem misericórdia. Porque nós sofremos com a dor dos demais também. Assim que vamos pedir ao Senhor que nosso Deus seja misericordioso e que Ele dê a oportunidade às pessoas de conhecer seu nome, de conhecer seus caminhos, para que assim não tenha tanto sofrimento. Porque vemos como nosso inimigo o diabo coloca muito sofrimento em nossas vidas, na vida dos seres, não somente das pessoas que vão à igreja, senão pessoas no mundo que não conheceu a Deus. O diabo os persegue também para fazer mal, para fazê-los sofrer. E nós queremos dar a conhecer a um Deus que dá paz, dá alegria, felicidade, a um Deus que nos ajuda, um Deus que é nosso refúgio, nosso esconderijo, nosso apoio. Ele é nosso tudo. Queremos que as pessoas conheçam essas coisas. Assim que também hoje saúdo as pessoas que estão pela primeira vez na igreja. Saudações a todos vocês também e bem-vindos. E assim, dessa maneira, pois vocês podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e vamos cantar ao Senhor um hino, nosso hino acostumado que cantamos ao Senhor, com nossas vozes aqui, também bom dia para os irmãos que estão aqui comigo.
E que Deus os abençoe. E vocês também vamos aqui cantar ao Senhor com muita alegria. O hino 202, intitulado Anos minha alma viveu em vaidade, que significa que houve muitos anos em que vivemos sem Deus, éramos idólatras. A idolatria se diz vaidade, a idolatria. Então, por isso, vivemos muitos anos, mas agora Deus nos levou em frente. Glória ao Senhor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Bendito e louvado o nome do Senhor. Obrigada a nosso Deus. Damos graças ao Senhor por esse privilégio tão grande que Ele nos deu de conhecer seus caminhos, de estar em sua presença. Eu olho em uma câmara, irmãos, irmãs, mas eu imagino vocês ali, sentados, acomodados com a Bíblia, atentos para o ensinamento. É assim que eu vejo além da câmara. E por isso, meu coração, pois, vive alegre quando me apresento, quando estou em frente a vocês, porque eu me deleito e sei que vocês também vão se deleitar na palavra de Deus, nos ensinamentos que nos dará o Senhor, o que Ele vai nos ensinar e, sobretudo,
A mudança de vida e a transformação que Ele faz em nossas vidas, no momento que estamos concentrados, prestando atenção nos ensinamentos, Deus começa a fazer uma transformação e também começa o Senhor a libertar, a limpar. Ele começa a tirar doenças, a tirar espíritos, a tirar bruxarias, maldições. Que Ele começa também a libertar as pessoas, a limpá-los de doenças, a curá-los. Isso lhes digo porque são muitos os testemunhos que escutei, que quando estão escutando, vendo o ensinamento, têm recebido a cura, o milagre divino. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, porque Deus é poder. O Senhor é poder. Nós, os humanos, nos conectamos aqui por meio da tecnologia, mas Deus está aí, perto de nós, porque Ele é assim. Grande é nosso Deus, nós não temos palavras para comparar a grandeza de Deus. E como vamos entender que Deus está lá e aqui no mundo, quando às vezes nós precisamos de tantas horas de voo em um avião para chegar de um país ao outro. E Deus está aí conosco, com os de lá e com os de cá. Assim que, louvado o nome do Senhor. E hoje vamos abrir a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 5. 1 de Coríntios, capítulo 5. E vamos ler de 1 ao 13. Mas terá algum verso da Bíblia que nós vamos retroceder ao Antigo Testamento, porque é muito importante que nós leiamos para assim mesmo poder entender e compreender melhor o ensinamento. Em 1 de Coríntios capítulo 5, de 1 ao 13, e diz: pois nós, como viemos aqui como nenhuma sequência do apóstolo Paulo, onde no capítulo 3 e no capítulo 4 ele esteve falando de colaboradores de Deus, dizia que os apóstolos eram colaboradores do Senhor, todos os apóstolos, servos de Deus. E como o Senhor Jesus Cristo na igreja diz, Ele pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, todos são colaboradores de Deus. Todos estão fazendo o seu trabalho. E por isso Paulo estava destacando, porque nesse tempo estava apresentando divisões, onde havia já grupos de irmãos que estavam com Apolo, o outro grupo estava com Cefas, o outro grupo com Paulo, com outros apóstolos, e Paulo os repreendeu. Lhes disse que não, que todos, sendo os servos de Deus, não vamos fazer nada a mais além do que Deus nos permita, e que realmente o que dá crescimento espiritual é Deus. Diz que semeia a palavra a semente, e que Deus é o que dá crescimento, assim que essa semente ou esses crentes não são de nenhum ser em particular, de um ser humano em particular, senão que cada um é um membro de um corpo, que é a igreja. E por isso, no capítulo 5 também, Paulo vai fazer aqui um chamado de atenção a alguns crentes aqui na igreja de Corinto. Esta igreja, crê que existe todavia a ruína lá em Corinto, lá na Grécia, existe todavia. E ali naquele tempo, há 2000 anos atrás, estava a igreja do Senhor, e eles gozavam de todos os dons espirituais, essa igreja de Corinto. E aqui Paulo faz um chamado de atenção, porque alguém está cometendo um pecado de fornicação e adultério também. E diz: ouve-se como coisa certa que entre vós há fornicação, e fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia. Está aqui falando Paulo. A quem ele está falando? Pois está falando aos crentes. Mas é que também havia muitos judeus naquele tempo que haviam se convertido também ao Senhor. E eles havia também
pela lei de Moisés, eles teriam que não se podia fornicar nem adulterar. Aparentemente, eles sim estavam cumprindo com as leis. Mas também estavam os gentios, que eram o que nesse tempo se chamavam os estrangeiros. Os estrangeiros, se menciona na Bíblia os estrangeiros que não eram judeus ou que não pertenciam ao povo de Israel, os demais eram estrangeiros. Também se diz gentios. E essas pessoas, elas estavam entregues à vaidade, que significa eram idólatras. Adoravam ídolos e muitos deuses, muitos demônios. Cada povo, cada cidade tinha deuses diferentes. E a isso chamamos vaidade. Mas eles, em meio a serem idólatras, também tinham suas leis morais. Também infundia a moral. Porque de onde tiraram a moral? De onde haviam copiado? Do povo de Israel. Do que Deus havia ensinado a Moisés. Eles também adotavam essas leis para colocá-las em práticas nas suas cidades, em seus países, em seus povos. A moral, as regras morais. É por isso que aqui Paulo lhe diz: se é certo que se houve entre vocês, os coríntios, tem fornicação. E tal fornicação que não se nomeia nem sequer entre os gentios. Eles não fazem isso. Aqueles gentios que são idólatras, nem sequer eles praticam essa classe de fornicação, como estão fazendo vocês, os crentes, aos que já se pregou o Senhor Jesus Cristo. E diz que, continuo lendo, e fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia, tanto que há quem abuse da mulher de seu pai. Então, isso foi um escândalo. Que havia um homem que estava adulterando, fornicando com a mulher do pai, o que se chama hoje madrasta em português. No idioma português se diz madrasta. E no verso número 2, Paulo segue dizendo e diz: e vós estáis envaidecidos. Não deveríeis ao menos sentir dor em não ser tirado do meio de vós o que cometeu tal ação? Assim que a disciplina muito forte por parte do apóstolo Paulo. Hoje em dia, que tem tantas pessoas no mundo, e também nas igrejas, nas congregações, pois há muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas estão misturadas. Hoje estamos todos misturados e não sabemos quem é quem. E se hoje se apresenta um caso similar, como está Paulo aqui ensinando, certamente não perceberemos, com certeza a congregação não perceberá. Vem um homem que está lá com sua madrasta, e aqui continuam vindo à igreja a reunir-se, seguramente recebem profecias e, vem, cantam e leem a Bíblia. E é o irmão fulano e a irmã cicrana. E ninguém se dá conta porque há muitas pessoas. Não pode fazer acompanhamento às pessoas, não pode seguir seus passos, sua vida, o que fazem ou não fazem. Não se pode. A pessoa se deixa à sua consciência. Viva de acordo à sua consciência. Se você vem aqui e aparenta santidade, pois lhe creio. Mas se vocês estão me enganando, a mim me enganam, mas a Deus não. Então, eu não posso dar-lhe o pagamento. Deus é quem dá o pagamento. Isso é o que acontece hoje. Mas, olha aqui, que o apóstolo Paulo, sendo enérgico, disse que a essa pessoa havia que tirá-la de entre a congregação. E por isso diz no verso 3, diz, certamente, eu, como ausente no corpo, eu não estou em Corinto nesse momento, é uma carta que lhes estou escrevendo. Diz, eu estou ausente no corpo, porém presente no espírito. Quer dizer, meus pensamentos
E todo o meu está lá na igreja de Corinto, imaginando todos vocês, pois isso era estar em espírito. Diz, eu estou presente em espírito e além do mais com a autoridade que Deus deu a Paulo, com o respaldo e autoridade lhe diz, já como presente, julguei ao homem que cometeu tal ato. Já o julguei. E diz no 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem que cometeu este pecado de adultério, de fornicação, este seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, quando o Senhor venha nas nuvens, quem sabe ele também suba para receber ao Senhor. Assim que tem que expulsá-lo da igreja e nem mesmo volte a cumprimentá-lo. Nem o olhe, nem o permita, nem permitam que entre mais na igreja. Pois, o que acontece com esse homem quando já se sente dessa forma repreendido? E ele é expulso da igreja, como não havia mais igreja por aí, porque se tivesse muitas igrejas lá em Corinto, ele diria, pois eu vou para outra igreja e lá ninguém me conhece. Ou eu vou para outra cidade, porque a igreja está na outra cidade vizinha, e ali ninguém me conhece, então eu vou para lá e vou me camuflar. E ninguém sabe minha vida, e ninguém sabe quem sou eu. Sim, isso teria feito ele, mas como não, nesse tempo era muito pouquinhas igrejas, eram contadas, as pessoas se conheciam, havia muito acompanhamento com os crentes, as pessoas nesse tempo não viajavam, então as pessoas sempre estavam aí no seu povo, na sua cidade, raramente saíam ao campo para plantar ou colher. Alguns pescadores certamente saíam a pescar no Mediterrâneo. Então as pessoas não viajavam, as pessoas estavam aí. Assim que era muito fácil, muito simples conhecer as pessoas, conhecer, acompanhar cada família e saber. O pregador sabia como era cada família, como vive, como chama, quantos são. Bom, sabia tudo. Hoje não podemos fazer essas coisas. Hoje é difícil. Hoje é difícil porque hoje com esse meio de transporte que há e que as pessoas se transladam, se mudam de um lugar, se movem de um lugar para outro, estão movendo, e há muitas igrejas também. Já tem muitas igrejas, então vai para outro povo, para outra igreja, então se camufla e ali ninguém percebe que o expulsaram da igreja. Então, olha a diferença daquela época para hoje. Por isso a Bíblia, nós não podemos colocá-la em prática literalmente. Há coisas que se pode colocar em prática literalmente, mas há outras que não, tem que colocar lógica a tudo o que a Bíblia ensina, para que não venham os erros, as distorções, as falsas religiões, que as pessoas não distorçam os caminhos de Deus. Tem pessoas que eu escutei que por aí algumas pessoas, algum povo, alguma tribo, que existe todavia hoje, diz que vive como na antiguidade, que não tem sequer a eletricidade, não tem a água que chega às nossas casas por encanamentos, que não tem isso, que porque vivem na antiguidade somente com acender velas, não sei bem, candeias ou velas, como se chama? Acender essa luz assim. E que porque tem que viver assim, que porque aqui na Bíblia os antigos viviam assim, então tem que viver como viviam aquele povo antigo quando lemos os 5 livros de Moisés. Nos faz falta sermos sábios, ter sabedoria e colocar lógica a todas as coisas, que à medida que o tempo avança, pois Deus vai multiplicando a ciência, vai dando mais ciência às pessoas, mais conhecimento, mais tecnologia, mais transformação de todos os elementos da natureza. Então, isso Deus permitiu e também o falou. Então, nós vivemos de acordo com toda essa modernidade que vai apresentando em nossa atualidade, coisa que muita gente não entendeu. Por isso, distorce a palavra do Senhor, por não pôr lógica a todos esses assuntos. Mas veja que algo que nunca passa de moda é o adultério e a fornicação. Esse adultério e essa fornicação de 2000 anos atrás, hoje acontece também.
Hoje também, o que faz essas coisas também se chama fornicação e adultério. E o que faz isso comete um pecado grave diante de Deus. E também, que deveria fazer o pastor, como deveria proceder bem. Aqui, como lhes digo, nós não podemos dizer, aí não, tem que tirar essa pessoa que se vá. Seguramente daqui da igreja de Weston dizemos, não volte. Mas depois vão para lá, para as igrejas do resto dos Estados Unidos, ou nas do Canadá, ou da Europa, bom, América Central, América do Sul, por lá vai a pessoa. Então, impossível. O que fazemos nós, então? Entregar o caso diante de Deus e que seja Deus quem castiga as pessoas, aos que cometem a falta, que os castigue, para que sirva de exemplo às demais pessoas, para que as outras pessoas aprendam que tem que respeitar e valorizar o de Deus. Então, estamos ensinando tudo isso que sim, nunca passará de moda, as regras morais, a moral, os valores, as virtudes e as qualidades. Isso nunca sairá de moda, nunca. Isso existe desde antes da fundação do mundo. Existe e existirá sempre. Isso não sairá de moda. O que sai de moda é o físico, o material que Deus fez. Neste globo terrestre que há tantas coisas, físico, material, isso sim é o que se transforma e muda. Mas as atitudes, a moral e as regras e os mandamentos de Deus jamais passarão de moda. Então, por isso, nós temos que adaptar-nos e com sabedoria e com lógica, tratar os assuntos e o melhor com a ajuda de Deus, para que as pessoas respeitem a Deus e não se torne uma libertinagem na congregação. Assim que disse um apóstolo, seja entregue a Satanás. Bom, claro, ele diz, expulse-o da igreja, e lá quando está no mundo, o que faz, o que acontece? O diabo, pois lhe colocará provas, porque quando diz que seja entregue a Satanás é porque vai sofrer muitas tribulações, muitas dificuldades, porque Deus o castigará, e depois que o esteja castigando, então ele se arrepende e pede perdão a Deus, se humilha, e não sabemos o que mais fará este personagem, e se arrepende e muda, volta ao caminho e diz, nunca mais vou fazer isso, perdoa-me, Senhor. Isso certamente é o que ele diz, porque quando diz que o expulsa para que o diabo faça tudo o que quer com ele, e lhe dê muito açoite, então diz que o espírito ou a alma dessa pessoa seja salva no dia do Senhor, quando ele se manifesta e quando ele recolhe sua igreja. Então, essa é a esperança. O apóstolo, isso é o que ele quer, que ele sofra em carne, para que ele se arrependa e depois realmente, o dia que o surpreende a morte, então vai com Deus, vai gozar com Deus. Assim que o apóstolo, pois, estava aqui fazendo um chamado de atenção com esse caso, eu suponho que houve muitos casos, mas ele, talvez, toma esse caso como exemplo. O verso 6 diz, não é boa vossa jactância, não sabeis, diz aos crentes, diz ao pastor, aos pastores, aos diáconos, aos anciões da igreja, lhes diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, quer dizer que nós ouvimos e muitos de nós não somos um padeiro, não estamos fabricando pão, mas diz que ao pão coloca fermento, que é um composto, que serve para aumentar, para dar aumento à massa do trigo, da farinha de trigo para fazer o pão. Então diz que esse fermento, pois vai aumentando. E aqui o apóstolo está fazendo uma comparação, dizendo, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Assim que vocês, se tem a esse crente em sua congregação, que está vivendo mal, dando mau testemunho, vivendo em pecado e dando mau testemunho, e todos vocês são conhecedores, sabedores do assunto, isso é mau testemunho. E se ele continua aí, normalmente na congregação, não, pois bem-vindo, sente-se, então lhe impõe mãos, então recebe a profecia, e então as pessoas o cumprimentam, não? Então as pessoas dizem, bom, pois eu também vou fazer o mesmo. E o outro diz, eu também posso fazer o mesmo. E o outro diz, eu também. Aí está fermentando. A massa está fermentando o resto da massa. Esse mau exemplo, esse mau testemunho
faz que os demais façam o mesmo e então se forma um pecado muito grave, se forma uma congregação materialista, cheia de pecados, cheia sem temor de Deus. Então Deus se afasta, Deus tira o respaldo. Deus já não estará com os pregadores, com os anciões da igreja, Deus já não estará com eles, porque não respeitaram sua palavra. Para isso são os apóstolos, profetas, evangelistas, para ensinar a congregação como é que tem que viver uma vida reta diante do Senhor e como é que. Quem são os que têm que estar aqui? Merecem estar aí sentados. E frequente a igreja. Para isso são esses personagens que Deus pôs na igreja para aperfeiçoar aos crentes. Para que não vivam em pecado e não estejam aí todos em pecado, como este fermento que fermenta todo o resto da massa, senão que estão com seu exemplo, com seu testemunho e todos vivendo em pecado. Isso não é o que Deus quer. Por isso Deus é muito drástico. Ele é muito drástico. E se nós amamos a Deus e queremos o caminho do Senhor, pois temos que nos submeter à doutrina, temos que nos submeter à palavra do Senhor. O que não queira, o que diz? Primeiro está a minha família. Porque há pessoas que dizem, é que primeiro está a minha família, primeiro está meus filhos, minhas filhas, primeiro está meu esposo, minha esposa, primeiro está minha mãe, meu pai. Bom, assim, que eu ia a submeter-me a esses regulamentos lá, não. Primeiro os meus. E eu aqui, a minha família, eu tolero todos os pecados que eles cometam. Então, minha família primeiro. Não, isso não é amar a Deus. Quando amamos a Deus, temos que nos despojar de tudo. Despojemos-nos de todas as coisas materiais da vida, para assim mesmo poder agradar a Deus e fazer as coisas bem. E veja o drástico que era o Senhor e que ele ensinava ao apóstolo, que assim teria que ser na igreja. E assim mesmo o Espírito Santo hoje nos ensina também a ser assim. Então as pessoas dizem, não, é que o irmão fulano de tal é tão severo, que é a irmã tão rígida. Não, é que a irmã é muito rígida, muito exagerada. Não. Se ama a Deus e tem que agradar a Deus, acima de todas as coisas. Porque isso é o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, não tolerar nem esconder o pecado de ninguém que está aqui comigo, das pessoas que vivem comigo. Eu não posso tolerar seu pecado, eu não posso esconder seu pecado, mesmo que seja meus filhos, minhas filhas, meus primos, minhas primas, meus papai, mamãe, meus irmãos e irmãs. Se eles estão aí convivendo comigo e estão cometendo pecado e eu aplaudindo, não posso. Eu não posso. Eu tenho que escolher entre minha família e Deus. E eu escolho a Deus porque conheci a Deus e sou feliz com Ele e quero ganhar a vida eterna. Isso é o que nós pensamos. Assim é como tem que trabalhar na igreja. Assim é como os pastores, os anciões e todas as pessoas têm que entender e compreender que foi o que Deus lhes deu quando lhes fez um chamamento. Deus o chamou aqui para pregar, para ensinar, para presidir uma congregação. Então você aprende doutrina e a coloca em prática. Você não pode ser tolerante nem esconder o pecado. Isso era o que aqui Paulo estava falando. Vocês não podem tolerar isso. Tire essa pessoa, tire-a. Porque ele vamos fazer é um bem. Fazemos um bem à pessoa. Quando a rejeitamos dizendo, não quero olhar-te, não me cumprimenta, esqueça que existo. Então a pessoa já sofre, se arrepende e diz, sim, eu quero agradar a Deus, buscar a Deus, me arrependo, não volto a fazer, porque eu quero estar aqui. Isso é o que tem que fazer, essa é a doutrina muito dura. As pessoas dizem, que doutrina tão dura, que ensinamentos tão fortes. Mas isso é o que Deus tem nos ensinado e é desta maneira que nós ganharemos a vida eterna. Ou do contrário, pois, não seremos nada. Então, o apóstolo, quando ele disse no verso 7, diz, purificai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais nova massa, sem fermento, como sois, porque nossa Páscoa, diz o apóstolo Paulo, diz, porque nossa Páscoa, olha que ele aqui está comparando, que todos os crentes, os da igreja, já haviam convertido ao Senhor e eram uma massa nova. Porque diz que antes de conhecer ao Senhor, era uma massa fermentada, uma massa cheia de todos os defeitos, de todos os pecados, e contaminando e com os maus exemplos e com os maus testemunhos, contaminando as demais pessoas.
Diz, assim eram, mas no momento em que vocês conheceram a Deus, conheceram o Senhor, se converteram, o Senhor os limpou. Agora vocês são uma massa nova, cada um é massa nova, limpa, sem fermento, sem pecado. Estão vocês vivendo uma vida santa, o Espírito Santo já está com vocês, habitando em seus corações. Então vocês são massa nova. E aqui o apóstolo diz, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Então porque eles estavam dizendo, vocês já são massa sem fermento. Porque o que foi que aconteceu com o fermento? Que era o que acontecia com o fermento? O que era o que significava tanto o fermento na antiguidade? Quando Deus ordenou que tinha que comer pão sem fermento no dia da Páscoa. Então, para que vocês não se confundam, vamos retroceder. Isso sim, me desculpa, porque hoje o ensinamento também será longo. Em Êxodo, mas é que eu quero que saibamos e aprendamos o que é a Páscoa. O que é isso da Páscoa? Em Êxodo 12. Em Êxodo 12, no versículo 1. Assim, rapidamente, vamos saber o que é a Páscoa para entender o verso que o apóstolo Paulo disse aos coríntios. Vocês são uma massa nova, sem fermento, porque nossa Páscoa, Cristo Jesus, já a sacrificou na cruz do Calvário. Mas vamos ler o que foi que aconteceu com a Páscoa na antiguidade, com Moisés, quando Deus disse a Moisés que tinha que celebrar a Páscoa. Êxodo 12, no verso 1, diz, aqui do 1 ao 5, diz, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês ser-vos-á o principal dos meses. Era o mês de Abib, diz. Abib ou Nissan, aqui em português, no idioma português. Então diz este mês ser-vos-á o principal dos meses. Quer dizer, irmãos, recordemos que nós temos o calendário romano e nosso primeiro mês do ano é janeiro, no calendário romano. Mas o calendário dos israelitas aqui falava que o primeiro mês era Abib ou Nissan, que era entre março e abril, era o primeiro mês do ano. Para que os irmãos não se confundam. Então diz, este mês ser-vos-á o principal dos meses, para vós outros será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo as famílias de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele e seu vizinho mais próximo tomarão um cordeiro apenas segundo o número de pessoas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O animal, ou o cordeiro, será sem defeito. Era um animal perfeito, não poderia ter nenhum defeito físico. Será sem defeito, macho de 1 ano. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, essa foi a ordem que Deus deu a Moisés para celebrar a Páscoa. No verso 9, diz, não comereis dele cru. Não coma deste cordeiro, não vão comer nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Sua cabeça, seus pés quer dizer, a cabeça do cordeiro, seus pés e as entranhas, diz que também tinha que ser assado no fogo. Nada deixareis deste cordeiro até pela manhã seguinte. E o que dele restar pela manhã, o queimareis no fogo, lhes dizia, não vão comer o que restar do dia anterior. E no verso 10 diz, já li, 11. E o comereis assim, diz, os vossos lombos cingidos, vossos calçados em vossos pés e vossos cajados nas mãos, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Essa foi a ordem que Deus deu a Moisés lá quando estavam no Egito. Estava o povo de Israel ali no Egito, escravos, tinham vivido 430 anos, e Deus queria tirá-los desse povo, dessa cidade, e lhes disse,
tem que celebrar a Páscoa. E a Páscoa era essa: sacrificar este cordeiro de 1 ano de nascido perfeito, e que atassá-lo e teria que comê-lo nesse dia. E se era muito para a família, muito pouquinho, teria que, com os vizinhos, quantos somos? Você quanto come? Eu como tanto, então já que pesá-lo seguramente, pese, então, dividido entre todos, conseguimos comer todo esse cordeiro hoje. E diz, essa é a Páscoa. Comer a carne do cordeiro. Comer a carne do cordeiro. Por isso, em algum verso, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando o seu evangelho, há um verso que diz, o Senhor diz, bebei meu sangue e comei minha carne. O Senhor faltou ter dito, eu sou a Páscoa. Eu sou o cordeiro pascual. Que Deus lhes disse que comesse um cordeiro pascual, o assasse e que toda a família o comesse todo, que não guardasse nada para o dia seguinte. Eu sou esse cordeiro, e o Senhor disse, comei minha carne. Por isso disse que os judeus, quando ouviram isso, pegaram pedras para jogar-lhe, porque diziam que era um mentiroso. Então, esse é o cordeiro pascual, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. E essa Páscoa é Cristo Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário. Mas aqui no verso 14 diz, o 14 diz, este dia, depois diz, e esse dia, depois diz, vos será por memorial, e o celebrareis como festa solene para o Senhor durante vossas gerações. Por estatuto perpétuo o celebrareis. Está dizendo o Senhor que esta festa da Páscoa, que teria que celebrá-la a cada ano e que todas as gerações que iam nascendo, que todos teriam que celebrar esta Páscoa, disse que o estatuto seria perpétuo. O que significa? Que até o dia de hoje nós estamos celebrando esta Páscoa. Naquele tempo, a Páscoa era físico, era literal, teria que sacrificar um cordeiro e comê-lo. Hoje, essa Páscoa é Cristo Jesus. Por isso, como repito, o Senhor lhes dizia às pessoas, o Senhor lhes disse, beber meu sangue e comer minha carne. Creia em mim. Era, em outras palavras, vocês têm que crer em mim, que eu sou o Salvador, que eu sou o enviado de Deus, sou o Messias, o que Deus enviou, sou eu. Creiam. Se vocês creem e me aceitam, então está celebrando a Páscoa. Vocês estão me comendo espiritualmente. Nós estamos comendo a carne do Senhor e seu sangue espiritualmente, não físico já. Por isso é que Paulo lhes dizia, vocês é uma massa nova, porque nossa Páscoa é Cristo Jesus e já se sacrificou, isso já foi sacrificado. Aqui no verso 15 diz, 7 dias comereis pães sem fermento. O cordeiro tinha que comer com pão sem fermento. 7 dias comereis pães sem fermento. E no primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel, será tirado da presença de Deus. Então, como podem ver, Deus proibiu que no dia da Páscoa física, tinham que comer o cordeiro e pão sem fermento, porque este fermento tinha um simbolismo. Esse cordeiro tinha um simbolismo. O cordeiro é Cristo. O fermento era, esse pão sem fermento é um homem e uma mulher que se converteram ao Senhor e que já não vivem em pecado. Já não vivem em pecado, já não está praticando o pecado. Como não está praticando o pecado, significa que sua massa, que ele é uma massa limpa, sem fermento. Já não tem fermento. É isso. E porque já se comeu a carne, já se bebeu o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, creu nele como Salvador, como Filho de Deus, como nosso Deus. Essa é a Páscoa e esse é o fermento, para que vocês me entendam melhor. Bem, agora sim vamos passar a Deuteronômio, uma pequena revisão para que fique bem claro sobre a Páscoa. Deuteronômio 16. Rapidamente, Deuteronômio 16, rapidamente do 1 ao 8, diz: Moisés volta e fala ao povo de Israel e lhes recordam os mandamentos do Senhor e lhes diz:
Guardareis o mês de Abibe e celebrarás a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe tirou-te o Senhor teu Deus do Egito de noite. E sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher, para que habite ali seu nome. Diz, sacrificará a Páscoa, que vocês já sabem, sacrificar o cordeiro, um cordeiro perfeito, filho de uma ovelha ou de uma cabra. E diz que no lugar que Deus escolha, para que o nome do Senhor habitasse ali. Então, quando Deus nós falamos, vou sacrificar uma Páscoa, porque isso é uma ordem perpétua. Então, é crer em quem? O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou esse cordeiro pascual. Eu sou esse cordeiro. Creia em mim. Então, se nós cremos no Senhor, pois estamos com Ele aí e estamos sacrificando a Páscoa constantemente, porque estamos crendo nele, confiando nele, louvando o seu nome, e ao mesmo tempo, e como disse que é perpétuo, pois sim, até o dia de nossa morte, nossa luta de estar aderidos ao Senhor, que depois da morte, pois já é outra coisa diferente com que nos tem Deus. Então, aí se cumpre quando Deus disse que teria que ser perpétuo. Pois eles entenderam que o perpétuo era no físico e no literal, mas não. No sentido espiritual é perpétuo. Porque assim como hoje, o Israel é espiritual, a Jerusalém é espiritual, Sião é espiritual, a igreja do Senhor é espiritual. Então, a Páscoa é espiritual também. Mas continua a perpetuidade porque nós estamos com Deus, o Espírito do Senhor está conosco, aí se mantém essa perpetuidade que Deus falava. E no verso, estamos nós aqui lendo do 1 ao 8, e vamos aqui no verso 3. Diz, não comerás com essa Páscoa, com esse cordeiro não coma. Diz, não comerás com ele pão com fermento. Diz, não coma pão com fermento. Por 7 dias comerás pão sem fermento, pão de aflição, porque apressadamente saíste do Egito. O verso 4. Não se verá fermento contigo em todo o teu território por 7 dias, e da carne que matares à tarde do primeiro dia não ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que o Senhor teu Deus dá a ti, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para que ali habite seu nome. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíste do Egito. Quando diz aqui no verso 6, senão no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para que ali habite seu nome, é como quando o Senhor dizia, eu sou o caminho, eu sou o único. Não há outro caminho que leva à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar a Deus sem mim, dizia o Senhor Jesus Cristo. Ele era o único caminho. Por isso o Senhor lhes dizia, vocês sacrificarão essa Páscoa no lugar que o Senhor Deus escolher para que habite ali o nome do Senhor. E o nome do Senhor habita em todos os corações dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Messias que Deus enviou. Ele é o único caminho, ele é o único lugar que Deus escolheu para adorar seu nome, para louvar seu nome. O único caminho, o único altar, o único tabernáculo, o único templo, o Senhor Jesus Cristo. E no verso 7 diz, e assarás essa, e diz que essa Páscoa assarás e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Pela manhã regressarás e voltarás à tua habitação. Por 6 dias comerás pão sem fermento, e no 7º dia será festa solene ao Senhor teu Deus, não trabalharás nele. Passemos a 1 de Coríntios. Como podem ver vocês aqui, Deus falou a respeito de referente à Páscoa. Já vocês sabem o que é a Páscoa, não vão se confundir, por favor, porque hoje em dia encontramos que as pessoas por aí mencionam que Páscoa sim, que as Páscoas e que se é em dezembro, Páscoa, se é em janeiro, Páscoa, se é em março, Páscoa, se é em abril, Páscoa, que se não sei que outro mês ouvimos de Páscoa, se as pessoas nem entendem, nem sabem o que é isso. Então as pessoas
faz o que os demais faz. Sabe, irmãos? E sabe que tem um ditado popular por lá em minha terra, que diz, para onde vai Vicente, vai a gente. Não, imagina, se o Vicente vai para um abismo, pois todas as pessoas vão para o abismo. Como lhes parece o ditado? Então assim é com a história, todas as pessoas, todos os tipos, a Páscoa e que é a Páscoa, e não sabem o que é a Páscoa, mas, bom, tem que fazer a Páscoa. E sem saber o que é, se lhes perguntam o que é isso, eu não sei, mas como ele faz, eu também faço. Bom, se o fazem por diversão, pois divirtam-se. Mas se vão fazer a sério para agradar a Deus, não, isso não agrada a Deus. Bom, continuamos aqui em Coríntios, novamente o verso 7. Já vocês sabem, já aprenderam o que é a Páscoa. E está o apóstolo Paulo dizendo que este homem que cometeu a fornicação ou o adultério, estando com a mulher de seu pai, tinha que expulsá-lo da igreja, porque ele era uma massa com fermento. Este homem era uma massa com fermento e que ia fermentar o resto da massa, ia contaminar o resto dos crentes. E por isso havia que não permitir que entrasse na igreja. E por isso no verso 7 diz, purificai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais nossa nova massa, sem fermento, como sois, porque já sois crentes e o Senhor Jesus Cristo já os limpou. Diz, porque nossa Páscoa, que é Cristo, agora se entende, não é verdade, irmãos? Nossa Páscoa é Cristo. Antigamente a Páscoa era sacrificar um cordeiro e comer cordeiro assado com pão sem fermento. Isso simbolizava a Cristo Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário. E por isso o Senhor diz por aí, coma a minha carne e beba meu sangue. É isso. Então diz, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por vós, por nós. Ele se inclui. Portanto, celebremos a festa. Veja o que diz o apóstolo referente à Páscoa. Deus disse que isso era perpétuo. Portanto, celebremos a festa não com o velho fermento, não, com o pecado não, com esse velho fermento tampouco de todos os ritos e costumes da antiguidade que inventaram, que para buscar a Deus, não. É com o novo fermento, que é a doutrina, o evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz, celebremos essa festa com esse fermento novo, a doutrina nova, o Salvador veio, o Messias já veio, tem que segui-lo, tem que crer nele, tem que receber os dons espirituais, tem que ter Deus em nosso coração. Esse é o novo fermento, esse é o novo, não o velho fermento da antiguidade, da lei, que tudo era físico e tinha que sacrificar um cordeiro e assá-lo, não. Hoje em dia podemos nós, se temos desejo de comer cordeiro, pois o matamos, fazemos e comemos, mas já sem os rituais. Já não vamos considerar o que significava isso na antiguidade, não. Já hoje vivemos para Deus, vivemos a vida espiritual, a vida do evangelho. Nosso cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele vive em nosso coração, está conosco. Então, repito, 8, portanto, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com pães sem fermento, que é viver em santidade, de sinceridade e de verdade. Não pecar, não cometer os pecados, senão afastar-se deles. Dessa forma, vocês estão celebrando a Páscoa constantemente. Está celebrando a Páscoa e se cumpre a palavra de Deus quando disse que era perpétua. Essa festa perpétua, estamos de festa com o Senhor todos os dias de nossa vida, com esse Cordeiro Pascual, estamos de festa. Bem, no verso 9 diz, eu vos escrevi por carta que não vos junteis com os fornicadores. Bem, aqui já o apóstolo também falando sobre o velho fermento, sobre o fermento diz, eu vos escrevi que não vos junteis com os fornicadores. Bom, e ele diz aqui, no verso 10, não absolutamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avaros deste mundo, ou com os ladrões deste mundo, ou com os idólatras deste mundo, pois em tal caso
Lê. Ser-vos-ia necessário sair do mundo. E que difícil seria sair do mundo. Seria irmos para Marte, não acham? Seria irmos viver em Marte ou viver na Lua, mas lá não há vida. Então, disse o apóstolo, teriam que sair do mundo, então. Mas eu não estou dizendo a vocês que é com essa classe de pessoas que vocês não se juntem. Porque, por exemplo, de repente é um fornicador que é empresário, não? E ele necessita em sua empresa de 200 empregados. E ele é fornicador. Ele é adúltero e eu não sei que mais coisa, de repente bêbado, não sabemos que mais. Mas está aí os 200 empregados, venham trabalhar na minha empresa. Eles pagam seu salário e eles trabalham e colaboram e que? A eles que lhe interessa a vida do empresário. Que nos interessa a vida desse empresário? Porque ele é do mundo. Entretanto, eu não pertenço já ao mundo. Eu pertenço ao mundo espiritual, ao mundo do Evangelho de Jesus Cristo. Ao mundo do Senhor, ao mundo onde já tenho que ser uma massa nova, sem fermento, quer dizer, não tenho que estar pecando. Então, eu o que faço é que eu estou trabalhando em meio a esses 200 empregados e eu sou a luz. Eu sou luz a esses 200 empregados e mesmo ao dono da empresa. Que é fornicador, ou que é ladrão, ou que é, adúltero, enfim, tem muitos defeitos, muitos pecados. Mas eu sou luz porque estou trabalhando com honra, com retidão, com honestidade, com integridade, cumpro com meus deveres, com meu trabalho, faço tudo bem. Tudo que me disse que faço, eu faço bem. Então as pessoas vivem admiradas de mim. O dono também está muito admirado e gosta do meu trabalho e todas as pessoas admiram meu trabalho. Isso se chama ser luz. Isso é a luz, o bom testemunho, o bom exemplo que ilumina os demais. Então as pessoas me dizem, você quem é? Você onde vai? Quem é? Então eu lhes falo de Deus, os convido à igreja. Ao melhor, o dono da empresa diz, você quem é? Você quem é que é tão destacada em meio a todos os 200 empregados que tenho? Não, é que eu sou seguidora de Deus, vou à igreja, leio a Bíblia e tenho a Deus em meu ser. Bom? Ó, que bonito. Que tal que de repente algum dia ele diga, sim, eu também quero viver essas experiências. Tudo é muito bonito. Ser luz ou ser testemunho, ganha muitas pessoas para Deus. E isso era o que Paulo estava aqui dizendo. Não se junte com os fornicadores. Então, com qual é que não tem que se juntar? Diz no 11. E sim, escrevi a vós, para que não vos junteis com ninguém, que dizendo-se irmão da igreja ou irmã da igreja, diz que dizendo-se irmão ou irmã, seja fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou ladrão, diz com esse tal, nem mesmo com mais. Eu creio que isso é muito fácil de entender, de compreender. Quando disse que com o tal, nem mesmo com mais, é como de repente conviver com essa pessoa. Como aplaudir o que esta pessoa está fazendo. Aplaudir e dizer-lhe, bom, você faz isso, pois continua fazendo isso não é problema para mim. Essa é a sua vida e eu respeito tua vida. Assim as pessoas hoje, porque esse é o dizer de hoje, não? Não, eu respeito tua vida, faz de ti o que queiras, o que tu não sei o que, está muito bem o que fazes. E de repente, por andar tanto com essas pessoas, não, acaba fazendo o mesmo. Porque se anda, por exemplo, com um bêbado e andam juntos, vamos, me acompanhar a tal lugar? Sim, eu te acompanho, vamos estar ali falando, eu preciso te falar, então ele começa a beber, ele dá, então ele acaba bêbado também. Igual que ele acabou fazendo o mesmo, se é adulto, então é o mesmo, acaba fazendo, por andar juntos, por lhe aplaudir, e é um irmão da igreja, não? Ou irmã da igreja. E vem a igreja, e aqui então vem, lhes impõe mão, lhes dá profecia, e bom, como o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo de repente lhe dirá, e tem que viver em santidade. Ele nem entende o que é isso de viver em santidade. Então lhe diz, tem que mudar, tem que viver a vida reta, nem entende. Porque ele quer que ele diga, olha, não vai dormir lá com fulana, que é a esposa de um fulano, está cometendo adultério. Como não lhe diz assim a profecia, então ele faz que não entende.
Então ele recebe profecia. Ah, não, a mim Deus nunca me disse nada. A mim Deus nunca me ha dito nada. Eu faço o que estou fazendo. A mim nada me ha dito o Senhor disso. Assim que eu continuo fazendo essas coisas. Então ele está contaminando as outras pessoas. E os está contaminando de tal maneira que os outros acabam fazendo o mesmo. E você está aplaudindo a ele seu pecado? Tolerando-lhe, escondendo-lhe. Não lhe ensina, não lhe corrige, não diz, isso não se faz. Não faça isso, arrependa-se, isso não se deve fazer. E não, senão que antes está aí e o aplaude. E diz, não, essa é a tua vida, eu respeito tua vida porque te quero tanto. É meu melhor amigo, minha melhor amiga é meu filho ou minha filha, ou meu pai ou minha mãe, meus irmãos, o mais querido, o mais mimado, eu tolero tudo o que tu fazes porque te quero muito. Não o ama. Não o ama porque ele está tolerando e escondendo-lhe o pecado, e isso vai levar um dia à perdição, e vai perder sua alma. Quando um ama os seres, lhes corrige, lhes chama atenção, então cuidado, não seja alcoviteiro, tolerante com essas pessoas. Então por isso o apóstolo Paulo tinha toda a razão no que ensina. Então diz, não, eu escrevi a vós que ninguém, dizendo-se irmão da igreja, irmã da igreja, que vai à igreja, e que todavia vinha lá fora está praticando a bruxaria e a feitiçaria. Tem muitos que todavia praticam a bruxaria e a feitiçaria, e vêm aqui na igreja, a pedir profecia, a pedir imposição de mãos, a que lhe impõe a mãos a orar e a participar, e lá fazer a bruxaria e a feitiçaria, que é porque precisa ganhar dinheiro. Isso quer, e o que sabe, e o que lhe vê essas coisas e não repreende, de repente o faz escondido da congregação e ninguém se dá conta. Mas a família sim se dá conta, e entre a família tem pessoas que vêm à igreja também. E não lhe disse nada, senão lhe tolera, lhe esconde, pois não estão fazendo nada diante de Deus. E deveria era denunciar. O familiar denuncia, eu vou à igreja e vou denunciar o que você está fazendo aqui em casa. Mas não, pela conveniência, me convém que não. Então, tudo se converte em hipocrisia diante do Senhor. E por isso, então, Paulo diz que quando a igreja descobre, os pastores, os anciões da igreja, os diáconos descobrem, pois então é quando diz, se escrevi a vós que ninguém, dizendo-se irmão, por isso, bêbado, ladrão, esse tal, nem mesmo comais com ele. O 12, pois com que direito vou julgar os que estão de fora? Deus é o que julga, nós julgamos os que estão dentro, mas os que estão fora, é Deus quem os julga. No verso 13 diz, porque os que estão de fora, Deus os julgará. Mas diz, tirai, pois, leiam todos vocês lá, todos vamos ler. Tirai, pois, a esse, ele diz, perverso, por ser o bêbado ou o adúltero, ou por ser o bruxo, todavia praticando bruxaria, ou por ser ele mesquinho, ou avarento, ou... Então, tem que ensinar as pessoas, os que estão lá em sua casa, ou que têm família, que venham todos à igreja e que fazem essas coisas, é ensinar a palavra de Deus. Corrija-se, arrependa-se, senão, melhor nem volte à igreja. Melhor não venha. Para que vem? Uma vez uma irmã em certo país, essa irmã nunca teve seriedade, nunca respeitou a palavra de Deus e casou como 10 vezes. Teve 10 matrimônios, 10 divórcios. Ela quer estar na igreja, quer vir à igreja, e quer que deixe a entrar na igreja. Eu lhe digo, você, para que vem à igreja? Para que vem você a ser estorvo? Não venha. Viva a sua vida no mundo. Você tem 10 divórcios. Viva a sua vida no mundo e não venha aqui à igreja a dar mau exemplo às pessoas. Porque você o que faz é contar às pessoas, sabe que eu me divorciei 10 vezes? Então as pessoas o que vai pensar, diz, veja, essa divorciou 10 vezes, ela se tem direito, não? E a nós nos proíbe. E nós não podemos fazer o mesmo aqui. E ela está aqui, e lhe impõe mãos, e lhe dão profecia. Não lhes parece que isso é mau exemplo, mau testemunho? O fermento, levedando a massa, contaminando. Então disse a ela, não volta mais à igreja. Você nada serve que está na igreja. Vai-se, viva seu mundo.
Viva seu mundo. E o dia que você se arrependa e queira agradar a Deus, volte. Isso significa o tal seja entregue a Satanás. Isso é o que significa. Entreguei a Satanás. Não volte mais. Nada faz aqui. Vir contaminar aqui os crentes. Não. Que Deus nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine e nos ajude a mudar. Vamos orar a nosso Deus. E como falei no início, irmãos, oremos por aquelas pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas do mundo que estão sofrendo. Tem acontecido catástrofes naturais. E tem muitas pessoas que perderam seus seres queridos. Vamos pedir ao Senhor que os console, que ajude a essas pessoas e que lhes dê a oportunidade que eles um dia conheçam o caminho de Deus. E vamos orar por suas petições, suas necessidades, enfermidades, e por essa enfermidade, esse vírus de Covid, que está acabando com muitas pessoas, e muitos estão doentes. Vamos orar e pedir ao Senhor. Todos vamos estar orando e pedindo ao Senhor por eles. Pai Santo, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eterno Deus, nosso dono, nosso Criador, nos fizeste com tua mão poderosa. Somos obras de tuas mãos. Somos tuas criaturas, Senhor. Somos esses seres fracos, frágeis, que somente dependemos de ti. Somente esperamos em ti. Queremos refugiar-nos, porque tu és nossa rocha de refúgio. Queremos nos esconder sob a cobertura de suas asas. Buscamos a proteção, porque não temos mais nada e ninguém mais no mundo senão a ti, Senhor. O temos conhecido, estamos te conhecendo ainda. E queremos, Senhor, desfrutar tua presença, tua proteção, tua ajuda. Que tu nos guarda, nos protege, nos cura e nos libertes. Que tu escutes nossa oração, escuta nosso clamor. Veja, Senhor, quantas almas, quantos corações tristes tem nestes momentos. Quantas pessoas estão sofrendo, Senhor, a perda dos seus seres queridos por essa enfermidade, esse vírus. E também porque tem acontecido catástrofes naturais, onde houve mortos, e onde as pessoas sofrem por seus seres queridos, Senhor. Quanta dor! Te peço, meu Senhor, por aquelas pessoas. Aquelas pessoas seguramente não conheceram seus caminhos, mas suas famílias que estão lamentando-se. Quem sabe tu lhes dês a oportunidade que eles te conheçam, Senhor, para que sejam consolados. Porque tu és nosso consolador. Tu és o único, Senhor, que nos dá a felicidade e a paz. O único que tira nossas tristezas. Tu és, meu Senhor, o dono da vida. Tua vontade impera em todos, em tudo, meu Senhor. Meu Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, te pedimos, Senhor, que estenda a tua mão poderosa sobre todas aquelas pessoas, homens e mulheres, crianças e anciões que estão doentes, graves, de diversas doenças. Estão hospitalizados ou estão em suas casas e sofrem a dor, a doença. Estende tua mão, Senhor. Tira a dor. Olha que tem muitas pessoas que te clamam, que te pedem. Há muitas pessoas que à sua maneira estão clamando a ti, Senhor. Apesar de desconhecer teus caminhos, tuas palavras, eles clamam a ti. Escute a cada um, meu Senhor, e tenha misericórdia. Também, Senhor, tira de todos aqueles os laços, as correntes, as ligaduras, que eles são vítimas do diabo com as bruxarias e as feitiçarias.
Liberta a cada um, limpa a cada um, meu Senhor. Tira as maldições, meu Senhor. E também, Senhor, por aqueles que têm desejo de seus corações e petições diante de Ti. Concede-lhe, Senhor, abençoa a cada um, dando-lhe a liberdade, o gozo e a alegria, Senhor, e dando-lhe a grande oportunidade de conhecer Teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. A honra e a glória seja para Ti, desde agora e para sempre. Glória ao Senhor. Cantemos o coro 53, Dá-me um novo coração. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluia. Bendito e louvado o Senhor. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe grandemente. Siga vocês com o resto do culto. Me desculpe a demora. Que meu Deus os abençoe. Muitos beijos para as crianças. Abraço para todos vocês. Os amo.